Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, foi escrita em 1938, após uma das mais graves crises econômicas mundiais, precedendo a Segunda Guerra Mundial. O próprio autor diz que esse livro não é somente uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para toda pessoa que deseja ser mais esperta que seus medos, problemas e limitações. Eu sou Terence e no vídeo de hoje vamos resumir o livro Mais Esperto que o Diabo. Se inscreva no canal, não custa nada e vai nos dar uma força imensa para produzir mais conteúdos para você. Continuando, em toda dificuldade existe uma semente de benefício equivalente. Na entrevista com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, Hill recebeu a sugestão de entrevistar não somente os homens de sucesso, mas também os de fracasso. No decorrer dos anos, o autor analisou mais de 25.000 pessoas consideradas fracassadas e 500 bem-sucedidas. Sobre o autor. O autor do livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, foi assessor dos presidentes Wilson e Roosevelt e é considerado o homem mais influente na área de realizações pessoais de todos os tempos. Napoleão Hill publicou diversos livros durante a sua vida, dentre eles os best-sellers Pense e Enriqueça, A Lei do Triunfo, Quem Vende Enriquece, o manuscrito original e as 16 Leis do Sucesso. O Encontro com o Diabo. Napoleão Hill inicia sua obra fazendo uma contextualização de sua vida, para que o leitor possa entender todas as perguntas que ele vai fazer para o diabo. O trabalho de Hill começa em 1908, quando ele teve a ideia de pagar a faculdade de Direito com a publicação de entrevistas que fazia com os homens e mulheres de sucesso daquela época. Então, ele fez uma entrevista com Andrew Carnegie, que construiu sua riqueza através da companhia de aço Carnegie e é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Mesmo com toda a sua riqueza, Carnegie sempre se preocupou com a justiça social e pregava o exercício da filantropia. Ele também ajudou a construir 2.800 bibliotecas nos Estados Unidos, além de museus, salas de show, fundações e fez também inúmeras doações para instituições de educação. O famoso Carnegie Hall também é obra do filantropo, bem como o Palácio da Paz em Iowa. Quando Hill falou para Carnegie que tinha a intenção de fazer entrevistas com homens e mulheres de sucesso, Carnegie sugeriu que não fossem entrevistados apenas pessoas de sucesso, mas também pessoas de fracassos, porque dessa forma era possível fazer o maior levantamento de todos os tempos sobre os princípios de realização pessoal. E foi exatamente isso que Napoleão Hill fez. Ele demorou mais de 25 anos para analisar mais de 25.000 homens e mulheres, focados principalmente no que levam as pessoas a terem sucesso ou fracasso. Depois de tudo isso, Hill compilou sua pesquisa em 17 princípios de realização pessoal. O problema é que ele não conseguiu colocar tudo isso em prática em sua própria vida e estava passando por um momento de muitas dificuldades. O mundo vivia a grande crise de 1929, onde o desemprego e a fome reinavam. Então, certa noite desesperado, Hill saiu de sua casa para fazer uma caminhada e com um objetivo em mente. Ele iria achar a saída para aquela situação em que estava vivendo. Depois de muito tempo caminhando, ele recebeu a resposta em sua mente de que aquele momento difícil era o seu período de teste. Ele foi reduzido à pobreza e sofreu várias humilhações
para que pudesse descobrir seu outro eu. A partir deste momento, Rio é guiado por seu novo eu, que o fez terminar de escrever o livro e de compilar seu estudo de mais de 25 anos. Depois disso, ele vai para Filadélfia com o dinheiro emprestado e volta para casa com um cheque pela sua primeira publicação do livro. Rio então atribuiu esses momentos de crise à força do diabo sobre sua mente. Após essa introdução sobre sua história, ele começa o livro com as perguntas e respostas. A fé é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, tivesse parado de desejar conhecer o segredo pela qual a energia elétrica fazia as lâmpadas acenderem, a humanidade não seria a mesma. Ele encontrou-se em dificuldades por inúmeras vezes antes de finalmente conseguir descobrir esse segredo da natureza. Até que finalmente ele conseguiu, porque acreditou que conseguiria e, o mais importante ainda, continuou tentando até conseguir a resposta que desejava. Edison descobriu mais segredos da natureza, que eram chamados de milagre anteriormente, do que qualquer outro homem que já existiu. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou mulher que confia no seu outro eu. Tudo que a pessoa acreditar que seja verdadeiro se tornará verdadeiro a partir do instante em que ela acreditar. O estado de espírito conhecido como fé abre o meio para um sexto sentido, através do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam os 5 sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para ajudar, e é ele, na verdade, uma estranha força que pode abrir para sua mente as portas do templo da sabedoria. Segundo o autor, o sexto sentido é a experiência mais próxima a que ele já chegou de um milagre, e ele aparece dessa forma porque Rio não entende exatamente o método como esse sentido opera. Rio diz que sabe que existe uma força ou uma causa central primária, ou uma inteligência, que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada coisa que o homem pode ver. Essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra pelos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, e cada um mantendo o seu posto e funcionando de forma harmoniosa. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas.